A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 6 de abril, recordamos hoje São Pedro de Verona. Ele foi mártir dominicano que combateu as heresias. Vamos conhecer a história deste santo. São Pedro de Verona foi um mártir, pregador e o segundo santo na história da Ordem dos Pregadores, os dominicanos. Dedicou-se a combater as heresias dos cátaros, propagadores do maniqueísmo, no centro e no norte da Itália. Nasceu em Verona de Lombardia, na Itália, em 1205. Segundo o martirológico romano, seus pais pertenceram à heresia dos cátaros. Entretanto, desde criança abraçou a fé católica e em sua adolescência recebeu o hábito do próprio São Domingos de Gusmão. O hagiógrafo e beato Tiago de Vorágine dizia que São Pedro era um grande pregador e conhecedor das Sagradas Escrituras, que viveu a pureza, a austeridade e uma firme defesa da fé, o que finalmente o levaria à morte. Além disso, assinala que Pedro de Verona nasceu em uma família obscurecida pelo erro. Entretanto, o jovem sempre soube conservar-se imune aos seus perniciosos erros. São Pedro de Verona deixou sua família na adolescência e ingressou na ordem dominicana, quando seu fundador, São Domingos de Gusmão, ainda era vivo. Continuou seus estudos na Universidade de Bologna, onde se preparou intelectualmente e, além disso, viveu em oração, austeridade e penitência. Terminada sua formação eclesiástica, foi ordenado sacerdote e nomeado pregador do Evangelho de Jesus. Dedicou-se à pregação e à refutação de doutrinas heréticas em Vercelli, Roma, Florença e diversas cidades do norte da Itália. Também instituiu as Associações da Fé e a Confraria para o Louvor da Virgem Maria, em Milão, Florença e Perugia. Em 1248, foi designado prior do convento de Asti e transcorrido um ano de Piacenza. Em 1251, Inocêncio IV o nomeou como inquisidor da Lombardia e o declarou prior de Como. Entretanto, os hereges começaram a planejar um complô para assassiná-lo. São Pedro de Verona foi assassinado em 6 de abril de 1252, quando regressava de Milão para o convento de Como, perto de Barlacina. Seu carrasco, Carino Bálsamo, o acertou com 2 golpes de machado na cabeça. Apesar disso, Pedro de Verona conseguiu se levantar e, com as poucas forças que restavam, escreveu no chão com seu dedo banhado de sangue: "Creio em Deus". Em 9 de março de 1253, Inocêncio IV o canonizou. Seu corpo foi trasladado a Milão e hoje descansa na igreja de Santo Eustórgio. Sua festa é celebrada no dia 6 de abril. A breve biografia de Pedro de Verona, um santo medieval que ficou conhecido por sua eloquência, por sua pureza e principalmente por suportar inabalável o martírio em defesa da fé. Pedro significa conhecedor ou descalço, ou também pode vir de Petros, firme. Assim podemos compreender os 3 privilégios que possuía o bem-aventurado Pedro. Em primeiro lugar, foi um pregador notável, conhecedor, perfeito das Escrituras e do que convinha utilizar delas em cada pregação. Em segundo lugar, foi virgem puríssimo, daí descalço, já que seus pés nus indicavam estar livre de toda afeição e amor mortais, sendo, portanto, virgem não apenas de corpo, mas também de mente. Em terceiro lugar, foi mártir, glorioso do Senhor, daí firme, já que suportou inabalável o martírio pela defesa da fé. Aos 7 anos de idade, quando certo dia voltava da escola, um tio herege perguntou-lhe o que aprendera na aula. Ele respondeu: "Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra". O tio objetou: "Não diga Criador do céu e da terra, pois ele não foi criador das coisas visíveis. Foi o diabo que criou todas essas coisas que vemos". Mas o menino afirmou que preferia dizer como lera e acreditar no que estava escrito. O bem-aventurado Pedro, ainda na adolescência,
abandonou o mundo para evitar seus perigos e entrou na ordem dos frades pregadores. Ao longo dos quase 30 anos que nela passou, alcançou todas as virtudes. Era dirigido pela fé, fortalecido pela esperança, acompanhado pela caridade. Como a ociosidade é insidiosa, é armadilha do inimigo, procurava manter-se sempre ocupado com coisas lícitas, para não ter tempo para as ilícitas, meditando assiduamente sobre os decretos do Senhor. De noite, depois de curto descanso, ocupava as horas silenciosas com estudo, leitura e vigília. De dia, dedicava-se ao serviço das almas, ou à pregação, ou a ouvir confissão, ou a refutar, por meio de argumentos racionais, os dogmas envenenados da heresia. Em tudo isso, ele se destacava por possuir um particular dom da graça. No domingo de Ramos, Pedro pregava em Milão diante de enorme multidão de pessoas dos dois sexos, quando disse publicamente em voz alta: "Sei com certeza que os hereges tramam minha morte e que até dinheiro já foi dado para isso. Mas faça o que façam, eu os perseguirei mais estando morto do que vivo." Os fatos mostraram que isso foi verdade. Ao sair da cidade de Como, onde era prior da sua ordem, para ir para Milão, a fim de exercer contra os heréticos as funções de inquisidor que lhe haviam sido confiadas pela Sé Apostólica, Pedro foi atacado, conforme ele mesmo predissera publicamente em uma prédica, por um herege induzido e pago por seus companheiros. Aquele homem insulta o ministro de Cristo, bate nele, vibra golpes atrozes na sua sagrada cabeça e provoca-lhes terríveis ferimentos. A espada fica molhada do sangue daquele homem venerável, que não procura evitar o inimigo, mas, ao contrário, oferece-se como vítima que pacientemente suporta os redobrados golpes do furor sacrílego de seu carrasco. Durante todo esse tormento não se queixa, não murmura, suporta tudo com paciência e, encomendando-se, diz: "Senhor, em vossas mãos entrego o meu espírito." Antes que o cruel carrasco cravasse o punhal em seu peito, o mártir do Senhor escreveu no chão, com o próprio sangue, a profissão da fé, consumando o ato derradeiro de sua vida, credo. Curiosamente, seu assassino se arrependeu e empenhou inúmeras penitências pelo resto da sua vida. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Ó Deus onipotente e eterno, que pela força do teu Espírito Santo, santificastes a vida de tantos fiéis que vos serviram ao longo de todos os tempos e em todos os lugares, testemunhando a vossa grandeza, amor e bondade. Fazer que pela poderosa intercessão de São Pedro de Verona nos possa rogar por nós. Amém. São Pedro de Verona, rogai por nós.